não podia se aceitar em nenhuma circunstância de que uma pessoa, num país como o nosso, ganhe 181 milhões de kwanzas, enquanto que os angolanos que dão no duro, né, os operativos estão a ganhar 14 mil kwanzas, 15 mil, você encontra moças nas centralidades a ganhar 10 mil, os professores estão a ganhar 100 mil. Falar de 100 é portanto, uma informação demasiadamente contrário àquilo que a verdade nos indica. Porque, por regra, por exemplo, eu sei que os salários de funcionários como a Sonangol e essas empresas equivalentes pode até chegar ali nos 15, 20. O salário da filha do Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço, na Bodiva, avaliado em mais de 180 milhões de kwanzas. E a instituição, até ao momento, não se pronunciou sobre a veracidade da informação que foi veiculada em vários portais e também num dos jornais muito lido no nosso país. Dr. Mabanza, ao ser verdade, este salário corresponde com a responsabilidade da Presidente do Conselho, ou melhor, Presidente da Comissão Executiva da Bodiva? Caro jornalista, eu penso que o salário da função pública é um salário que vem descrito num determinado decreto. Portanto, a Bodiva é uma instituição que é integrado no Ministério das Finanças, ou seja, as suas atividades são atividades que têm vindo a ser supervisionadas pelo Ministério das Finanças. Mas no que toca à questão ligada ao salário do filho do Presidente da República, é uma informação que particularmente penso que seja uma informação que não corresponde com a verdade. Penso que é uma daquelas informações que tem vindo com o objetivo de conspurcar o bom nome não só da instituição, mas também da pessoa, do filho da filha do Presidente da República, bem como o próprio Presidente da República, porque nós sabemos que existem pessoas que como que têm a missão, não é, de conspurcar ou manchar o nome, peço desculpas, o nome da Presidência da República, bem como a sua família. Então, esta publicação deste montante que se atribui aos ganhos da filha do Presidente tem exatamente que ver com estes objetivos. Penso isto porque, primeiro, é que veja que existe o princípio da igualdade. Por que a filha do Presidente da República tinha que ganhar esse salário quando sabemos que existe na hierarquia desta instituição, não é, pessoas, não é, que também têm um cargo quase que na sua proporção? Por que esse jornal não publicou os salários de outras pessoas e decidiram apenas publicar o salário da filha do Presidente? Primeiro. Segundo, o princípio da igualdade diz que, tanto, o salário deve ser dado proporcionalmente, tendo em conta sempre o cargo que a pessoa exerce e também a capacidade, não é? A capacidade, a qualidade, não é, do serviço que cada um vai prestar. Então, nós diríamos, a ser verdade, nós diríamos que, por exemplo, a ministra Vera Daves, que até é ministra das Finanças, que superintende inclusive as atividades da Bodiva, ganha mais 3, 4, 5 vezes maior do que 181 milhões de kwanzas.
Não é verdade. Então, isso quer dizer, uma pessoa normal consegue perceber que é uma informação infundada. Porque se o salário do ministro é ínfimo, não podemos ter o salário do dirigente de uma instituição como é Bodiva acima do salário do ministro, que até é uma pessoa que está na cadeira máxima do ministério, daquele ministério. E aquele ministério é que subentende as atividades da Bodiva. Por que nós temos que publicar o salário da responsável da Bodiva e não decidiram publicar os salários dos responsáveis de outras instituições? Okay. Quer dizer, isso só dá a entender que havia alguma má-fé da parte, tanto da edição deste jornal, quanto das pessoas que forneceram tal informação, que não é verdadeira. Okay. Eu repito, não é verdadeira. Muito obrigado. Dr. Laurino Mande, como é que olha? O jornal Expansão publicou uma matéria onde afirma que a filha do Presidente da República, João Lourenço, tem um salário avaliado a mais de 181 milhões de kwanzas. É legítimo ou nem por isso? Bom, eu tenho acompanhado as informações que o jornal Expansão publica e, claro, eu acredito nas informações, prova ao contrário que o jornal Expansão tem publicado. E um dos problemas que nós temos neste país é a falta de comunicação institucional. Significa dizer, o cidadão em si tem direito à informação. Então, se o jornal Expansão, ao longo das suas investigações, que é um dado que nós não tínhamos acesso, chegou ao ponto de dizer que a senhora PCA da Bodiva, que é a filha do presidente, oferece um salário mensal de 181 milhões de kwanzas, o que devia fazer o Ministério das Finanças, não é, ou a própria instituição Bodiva, é trazer o contraditório, não é verdade? E nós vimos aqui, perante a vossa presença, o meu colega do painel, né, ficou aqui com um discurso vazio, nem sequer apresentou-nos, não é? Qual é o salário real que a senhora PCA da Bodiva oferece? Está notícia. Então, quando alguém cala, significa o silêncio, consente com o que foi dito. Portanto, eu penso que vou acreditar no que se diz, porque esse país transformou-se numa aristocracia em que um certo grupo, não é verdade, está-se a tornar mais rico do que nunca, 3 vezes melhor do que o grupo anterior. Ou seja, ela está praticamente aqui verificar-se de que pretende-se substituir a figura da Isabel dos Santos, que também no consulado passado do presidente José Eduardo Santos verificamos que o presidente dos Santos enriqueceu de tal forma a filha para ser uma das mais ricas do mundo, não é verdade? E que estamos a ver que agora o presidente da República, Lourenço, também quer transformar, não é, a filha para ser tipo uma das mais ricas também do mundo. Portanto, não podia se aceitar em nenhuma circunstância de que uma pessoa, não é, num país como o nosso, ganhe 181 milhões de kwanzas, enquanto que os angolanos que dão no duro, né, os operativos estão a ganhar 14 mil kwanzas, 15 mil, você encontra moças nas centralidades a ganhar 10 mil, os professores estão a ganhar 100 mil, os antigos combatentes que lutaram por essa pátria, que deram no duro, estão aí a ganhar na Caixa Social 23 mil kwanza, outros nem ganham, estão aí todos partidos na ponta partida a pedir esmola, enquanto que temos uma pessoa que não sei qual é a competência que ela tem, entrou na Bodiva como PCA, eu penso que seja em 2021 ou 2022, não tem um tempo assim que poderia justificar em nenhuma circunstância esse valor todo. Portanto, eu penso que pela natureza do governo que nós temos, acredito que é possível que ela ganhe esse valor, é possível. Nós estamos habituados em desordem financeira nesse país, portanto aqui não há transparência, aqui não há fiscalização, não é? E o silêncio fulcral da própria Bodiva em si e do Ministério das Finanças em ocultar o salário normal da senhora aqui citada. Portanto, dá a acreditar, provavelmente, de que ganha isto, porque se estivéssemos num estado transparente, o que o Ministério das Finanças podia ter dito é, olha, ela não ganha 181 milhões de kwanza, mas se ela ganha X, quando o Ministério das Finanças não diz isso, então presume-se que ganha mais esse valor. Portanto, isso não podia se aceitar num país como o nosso, que é pobre
do ponto de vista das pessoas, mas as riquezas ficam a circular num certo grupo ínfimo. Okay, muito obrigado. Dr. Mabanza Kambaka afirmou que a informação não condiz com a verdade. Não acha, do seu ponto de vista, a Bodiva ou o Ministério das Finanças tinha que vir a público responder esta informação que está a circular ao longo desta semana? Não, eu penso que não há necessidade, se formos a fundo, desta instituição sair para, não diria desmentir, mas pareceria como que tivessem que ter de justificar, não é, uma notícia jornalística, o que não é conveniente. Não, pelo facto de o cidadão, o salário de uma pessoa também faz parte necessariamente daquelas situações da vida privada. Não, agora está a se contradizer. Um momento só. O doutor disse há pouco. O doutor disse há pouco, na primeira intervenção, de que as pessoas coletivas públicas, não é verdade, os seus salários são conhecidos. Eu estou a dizer isto agora. Ela é uma funcionária pública. Não, eu tenho calma. Ela é funcionária pública. Enquanto funcionária pública, num escândalo de informação como este, no âmbito da transparência de governação, o Ministério das Finanças iria a público dizer: olha, caros cidadãos, a informação passada pelos jornais passaram não é verdadeira. Não é, vamos por assim, não é verdadeira. O verdadeiro é que, no âmbito da transparência, eu vi presidentes da África do Sul, até Donald Trump, nós sabemos o quanto é que o salário de Donald Trump ofere. Okay. Vimos o Papa que morreu, sabíamos que deixou cerca de $100. Quer dizer, no âmbito da transparência, viria assim o Ministério: olha, ela não ganha 180 milhões de kwanzas, mas sim ganha X milhões, porque é um dinheiro nosso, Laurindo. Preciso saber quanto é que ela ganha, se não é 181 milhões de kwanzas. Vamos nos organizar, calma. Estamos organizados. Muito obrigado, doutor Mande. Agora, por favor, doutor Mabanza Kambaka. Como dizia, tratando-se de uma situação de cargo público, não é? Obviamente que os salários internamente são conhecidos. Eu penso que valia a pena se o jornalista que trouxe a informação não falasse em possibilidade, já que presume ser um jornalismo investigativo, que não falasse de possibilidade, ou seja, não dissesse na probabilidade de ela estar a vencer isto, diria de facto e demonstrasse isto. Talvez trouxesse, por exemplo, a folha de salário da instituição, o que não fez, o que significa que utilizou meios de artifícios, é claro, para como que confusionar, não é, ou iludir a opinião pública, primeiro. Segundo, e por ser assim, já só no primeiro ponto, por ser uma informação que não é necessariamente verdadeira, e não é mesmo verdadeira, porque eu sei que se fosse verdadeira, a notícia nos traria aqui a folha de salário, e assim teríamos que compreender do trabalhador de limpeza até o topo o salário de cada um. Mas se só fala o salário de uma pessoa e fala na possibilidade ou na probabilidade, isto é uma mentira. Agora, precisa essa instituição vir ao público justificar, no caso o que parecia dizer o salário verdadeiro, também não pode fazer isto para não lesar os direitos de privacidade de uma determinada pessoa. Mas, Toma Banza, como lidar com a desinformação nas redes sociais, uma vez que o Ministério, de acordo com o Dr. Mabanza, pode não vir à tona responder um determinado assunto como este? Como lidar com a desinformação, sobretudo nas redes sociais? Bom, eu penso que responder às vezes os imbecis com silêncio é sempre melhor, como os franceses dizem, porque às vezes nós, quando somos atacados e temos que também atacar, o contra-atacar, às vezes só trazemos mais problema que não existiria se nós não contra-atacássemos. Ou seja, quero dizer o seguinte: o problema não é a forma como as pessoas nos tratam, é a forma como nós tratamos
sobre aquilo que as pessoas nos tratam. Ou seja, o problema não é a forma como batem em nós, é a forma como é o que nós fazemos, não é? Com quem bate em nós. Portanto, penso que às vezes não precisamos contra-atacar para necessariamente mostrarmos que temos razão. Bastava apenas que nos calássemos para que a verdade pudesse ser nua e crua. Ok, muito obrigado. Doutor Mande, é da mesma opinião com o doutor Mabanza quando diz que prefere manter-se no silêncio para que a verdade venha à tona? E uma outra questão, como lidar com a desinformação nas redes sociais? Vimos que nos últimos tempos há muita informação falsa nas redes sociais o que os angolanos, a população vai consumindo. Faz favor, doutor Mabanza. Quero só pedir um ponto, antes do doutor começar a responder à pergunta do senhor jornalista. Eu, na verdade, deixei um ponto sobre essa questão das desinformações das redes sociais. Veja a confusão e a má interpretação que a inteligência artificial vai causando, não só para a nossa sociedade Angola, mas também para o resto do mundo. Algumas pessoas que não têm capacidade de interpretar a fundo quão importância tem a inteligência artificial, acabam por acreditar em informações deturpadas, em informações manipuladas, inclusive quando falo de informações, até estou a falar também de informações que têm que ver com vídeos e imagens. Portanto, quantas vezes nós verificamos imagens montadas, quantas vezes nós verificamos vídeos montados nas redes sociais? Se tivéssemos que levar a sério todos esses vídeos que vemos e que são vídeos montados, então o mundo e o país e o nosso país, o mundo em geral e o nosso país em particular, não estaríamos hoje a fazer aqui debate. Portanto, acabaríamos logo em 24 horas. Por quê? Porque existem informações que você tem que filtrar. E o que acontece nos últimos tempos é que determinadas pessoas, inclusive eu acredito que, não tendo certeza, mas devo necessariamente especular, que tenham sido mesmo formatadas, tenham sido orientadas, por qualquer motivo, não sei, para, de certa forma, criarem informações, imagens, vídeos contra um determinado grupo. E penso que isto só nos leva a um subdesenvolvimento contínuo, não nos ajuda a nós como um país que quer crescer do ponto de vista econômico, político e social. Porque já não é mais um ponto de ordem. Tais práticas só colocam ponto de ordem, regra, é 30 segundos. A segurança e a tranquilidade pública. Está na caminho de 10 minutos. Vou ao Dr. Laurindo Mande. Dr. Laurindo Mande, como lidar com as desinformações nas redes sociais e se também é da mesma opinião que responder às questões falsas é melhor com silêncio? Primeiro, quem cala, consente. Nós estamos a falar de uma gestão financeira de um bem público. A Bodiva, uma instituição pública, uma instituição do Estado. E um dos princípios que regem o Estado é o princípio da transparência. O que significa dizer, no âmbito da transparência, penso eu, no âmbito da transparência, o Ministério das Finanças ou a própria Bodiva, que é o órgão que está abaixo do Ministério das Finanças, deve vir em público dizer o que de facto está a ocorrer. Se o jornal Expansão, não é verdade, está a falar em 181 milhões de kwanzas, né? No âmbito da transparência, e é um direito constitucional, que é o direito à informação, não é? E o Laurindo precisa saber disso. Inclusive a lei da probidade pública, não é? Fala sobre isto. Os gestores públicos têm um dever de publicar os bens que têm. Eu tenho que saber quanto é que a PCA da Bodiva ganha, tenho que saber quanto é que o administrador municipal ganha, tenho que saber
Quanto é que o governador ganha? Porque depois amanhã você vai assustar. O administrador tinha um carro, um rabo de pato, em outubro. Em novembro já tem 4 Range Rover. Enquanto o gestor público, no âmbito da transparência, tem que dizer, olha, os 4 Range Rover consegui assim. Isso é transparência. Portanto, eu não concordo com o que o doutor Mabanza diz e tantos outros analistas que têm dito sobre esse assunto. Portanto, eu penso que aqui os jornais Expansão fez sim uma boa investigação. Ficamos a saber, de facto, de que aqui há uma gestão financeira no país. Ficamos a saber de que, afinal de contas, estamos em sede de um Estado aristocrático, de que um certo grupo é que está a abocanhar, é que está a apropriar-se dos bens do Estado. Este é um lado. O outro lado, por que é que o cidadão hoje confia tanto nas redes sociais? Porque as redes sociais servem hoje em dia como um único meio credível de informação ao cidadão. Hoje, se você espera a informação vindo da TPA1, TPA2, 3, 4, 5, entre outros, é perda de tempo. Quer dizer, nós não temos informações credíveis nos órgãos públicos. O que existe nos órgãos públicos é desinformação. Durante muito tempo, no tempo dos anos 90, o que a televisão pública de Angola e outros, o que é que vem fazendo? É desinformar o cidadão. É por isso que hoje o cidadão acabou por substituir os órgãos públicos para órgãos privados, sobretudo nas redes sociais. Portanto, significa dizer, se a TV Oragawa não existisse nas plataformas digitais, os cidadãos não teriam acesso a um debate credível, a um debate contraditório, porque se você ver hoje, hoje é sexta-feira, numa TPA, o debate sobre isto, quer dizer, são 5 pessoas sentadas a falar do mesmo assunto com a mesma linguagem. Portanto, eu penso que aqui é o contrário daquilo que diz o meu colega. As redes sociais servem sim hoje como um meio mais credível do cidadão, não é verdade, para obter informações, porque o Estado violou o direito à informação do cidadão, o Estado transformou as televisões públicas, as rádios públicas, os jornais públicos em uma máquina de desinformação, em uma máquina de manipulação do cidadão. Portanto, é por isso que hoje o cidadão prefere acreditar no que se publica nas redes sociais do que se informa no Jornal de Angola, na Angópia ou na TPA. O doutor, se for a página Platina Line, vai ver uma publicação, penso que foi de ontem, em que afirma que a Bodiva veio ao público desmentir a informação. Doutor Mabanza, a Platina Line não é porta-voz da Bodiva. Calma. Vocês têm um site no governo, né? Você que são do governo. Tem um site. O doutor não sabe, afinal. Eu não sou do governo. Eu não sei se tem. Então, tem um site. Quem só deve saber é do governo. Sim, você que dominam isso. O cidadão normal. Tá bom. O Ministério das Finanças tem site, sim ou não? Debate não. E não investiga o governo. Tá bem. O Ministério das Finanças tem site ou não? Tá bem, pode falar. Sim, é isso para dizer. A Platina Line, que é também um órgão de formação que desinforma o cidadão. Eu conheço a Platina. Sim. A Platina Line eu assumo isso. Eu assumo isso. O jornal. A Platina Line. Eu Lourenço vou assumir. A Platina Line é um órgão que desinforma o cidadão. Mas tem que ter calma, doutor. Tem calma. A Platina Line não é porta-voz da Bodiva. Vocês têm o site do jornal Expansão é porta-voz. Não entendi. E o jornal Expansão é um jornal investigativo. É um jornal investigativo. Há informações que na Platina Line é porta-voz da Bodiva. Não entendi. É investigativo. O doutor só acha que no Platina Line não tem investigativos. Platina Line investiga o quê? Que investigam. Platina Line não investiga nada. Não pode julgar uma instituição. É minha opinião. Agora, um momento, só para terminar nesse quesito. A Platina Line não é porta-voz do Ministério das Finanças e nem tampouco da Bodiva. Eles criaram um site do Ministério das Finanças, é lá onde o Ministério deve informar. Não só site, eles têm uma página no Facebook e o Ministério das Finanças tem uma página no Facebook. Nesse momento, quanto à informação publicada pelos jornais Expansão, nós, o Ministério das Finanças, no âmbito da transparência, temos a dizer o seguinte: isso chama-se governação transparente. Agora, não é ficarem calados. E o silêncio vai presumir ao cidadão Aurindo de que é verdade o que só foi informado nos jornais Expansão. Ok, muito obrigado, doutor Mabanza. Doutor Mabanza, doutor Mande, o jornal, o jornal que publicou a matéria é o valor econômico. Sim, o valor econômico. Ainda mais o valor econômico. Ainda mais o valor econômico. São vários jornais que depois foram republicando. A origem pode ter vindo do valor econômico. Essa matéria eu não li no Valor Econômico, eu li no Novo Jornal. Foram desinformados, mas não é problema. Mas o doutor, não é problema. Doutor Mande, percebe, posso chamar a atenção antes que eu ouça a minha pergunta.
tem que ter calma. Primeiro é que não pode atacar os jornais. Não, nem não pode. Eu quando O doutor não pode impor. O que é que devo fazer? Estou a aconselhar. Não pode, pressupõe impor. Não pode. Não pode. Isso é um conselho, tenha calma. Mas o senhor atacou os jornais de estação. Eu não ataquei. Eu atacaste. Que a informação não seja verdadeira. É ataque, não é ataque. Isso é discordar, doutor. Eu também disse que a Platina Line é um órgão descredível. Também discordar. Eu quando não concordo com uma notícia veiculada pelo jornal TV Hora H, não estou a atacar, estou a discordar. Estou a dizer, não, eu não concordo. Eu não ataquei a Platina Line. Que isso não é verdade. Eu disse que a Platina Line não é um órgão credível. Quando o doutor diz que o Platina Line não é credível, isso não é discordar, isso é ataque. Não é ataque, eu tenho o direito de discordar. Doutor Mabanza, vamos... Eu não sou de sim aplaudir. Não. Doutor Mabanza, vamos aqui a uma questão pertinente. A Bodiva é uma instituição público-privada, não é normal ter um salário... neste caso, robusto para, sobretudo, a liderança da instituição, Dr. Mabanza? Por regra... Para evitar, sobretudo, corrupção, evitar com que as empresas que vão à Bodiva possam subordinar alguns funcionários. Não, quanto a essa questão, nós não podemos negar que, de facto, é uma instituição que lida com valores, como é Sonangol, como é Indiama, como outras empresas, não é? Como outros institutos, empresas e institutos nesse sentido. Mas falar de 100 é portanto, uma informação demasiadamente contrário àquilo que a verdade nos indica. Porque, por regra, por exemplo, eu sei que os salários de funcionários como a Sonangol e essas empresas equivalentes pode até chegar ali nos 15, 20 e poucas pessoas chegam nos 20 por causa, se calhar, de cargos. Ou ainda que sejam elevados, nunca passam de 50 milhões, por exemplo. Agora, passar de 50 milhões, chegar até 181 milhões, não, isso é que não corresponde com a verdade. Agora, precisamos entender que institutos como a Bodiva e outras empresas públicas que lidam com questões ligadas a valores devem ter, obviamente, bons salários, é claro, quer dizer. Quando digo devem ter bons salários, é no sentido de que os trabalhadores destas instituições devem ter um salário condigno, não é? Que corresponda com, portanto, a função que exerce. Mas dizermos que o salário de um funcionário passe de 100 milhões ou de 50 milhões, não, isto é que eu não concordo, porque a minha consciência não me permite que eu concorde com estes tipos de salários. Okay, muito obrigado. Dr. Mande, olhando para a Bodiva, uma instituição público-privada, não é normal que haja um salário estável, sobretudo a liderança da instituição, para evitar corrupção, evitar certos desvios também, uma vez que hoje o país procura sempre combater a corrupção. Não é normal. A luta contra a corrupção e impedir a corrupção não é através... ou seja, a corrupção não se impede pagando mais uns e pagando menos outros. Não, você não vai dizer, olha, o Laurindo, como trabalha na Sonangol, vou lhe pagar 15 milhões de kwanzas para ele não roubar. Uma base como trabalha na Mavinga como professor, vou lhe pagar 30 mil. Quem vai se transformar num autêntico corrupto? Esse que está a ganhar pouco. A luta contra a corrupção não pode se impedir, ou seja, não se impede desta forma. E num país como o nosso, em que a fome é desgastante, a miséria é desgastante, a pobreza é desgastante, e o governo disse-nos de que estamos em crise econômica financeira, é um escândalo econômico, pagar, não é verdade, 181 milhões de quase numa pessoa, porque é para não desviar, não, isso na minha cabeça ainda encaixa-me, eu acredito de que o valor é esse. Prova ao contrário, porque próprios órgãos públicos que podiam nos informar o inverso, não estão a informar.
Está a entender? Significa dizer, pelo histórico que nós temos, nós já tínhamos um assunto no tempo do presidente dos Santos, do filho dele, que ia comprar um relógio num leilão. Era avaliado de quanto é? Acho que é 500 e tal mil euros, uma coisa assim. Acompanhamos isso, quer dizer, pelos históricos transcendentes dos governantes. Nós sabemos como é que essa gente vive bem, essa gente ganha bem. Portanto, eu penso que a corrupção não se impede, não é verdade? Não se luta pagando bem uns e pagando bem ou pagando mal outros. Porque tivemos um caso histórico na AGT, os miúdos na AGT desviaram cerca de 7 mil milhões de kwanzas. Mas quanto é que ganham os homens da AGT? Ganham milhões de kwanzas. Quer dizer, um gajo que ganha já milhões, desvia mais milhões. Mas um gajo que ganha 70 mil, 15 mil aí o operativo. Quer dizer, nós estamos a promover a corrupção desta forma. Portanto, eu penso que não é deste jeito. Portanto, em gesto de conclusão da minha locução quanto a este assunto, no âmbito da transparência de governação, se assim é, de facto, eles devem vir a público. O Ministério das Finanças tem um site, e depois o Ministério das Finanças tem uma página no Facebook. Publiquem lá para dizer ao cidadão, olha, quanto a informação publicada pelo Jornal Valor Econômico não é verdadeira, o verdadeiro é que ganha X. Isso é transparência. Ela é uma agente pública e eu, Laurindo, como cidadão, no âmbito dos meus direitos constitucionais, que é o direito à informação, preciso saber. Muito obrigado, Tom Mande. Doutor Mabanza Kambaka, já mesmo para terminar este tema, que recomendações deixa? Não, nós precisamos apelar à consciência das pessoas para só acreditarem nas informações oficiais, nas informações que nos dão o conhecimento válido, que nos dão de forma objetiva e concreta conhecimento para, portanto, termos a ideia o que as nossas instituições andam a fazer, quanto é que andam a ganhar, e não aguardarmos aquelas informações que, à partida, já conseguimos ter uma ideia do que isto não é verdade. Como eu, no caso do exemplo, a notícia que objeto da nossa discussão. Precisamos apelar também à juventude, sobretudo, no sentido de não deixarem de serem manipuladas, porque depois, nesse processo de receberem várias informações falsas, inclusive aceitar propostas descabidas, acabam por cometer crimes e amanhã ou depois da manhã acabam por ser detidos e, portanto, já têm um problema com a vida que deve ser que deve melhorar pelas condições que ainda não tem, e depois vem mais um problema com a justiça, acaba depois por não ter uma visão do mundo melhor, porque acaba por passar um bom tempo na cela porque cometeu crime no passado. Veja que hoje há notícias de que um conjunto de pessoas foram sendo influenciadas, ou, do outro lado, um conjunto de pessoas utilizando inclusive computadores, telefones, chips, discos rígidos e etc., foram pagando jovens, foram financiando manifestações, e hoje, veja que quando as manifestações estavam a ocorrer, todos nós não sabíamos o que estava a ocorrer. Doutor, vamos já neste tema a seguir, falar também sobre mas a investigação acabou por hoje descobrir que, afinal de contas, existem pessoas por detrás destas todas as situações.